Olá, hoje é sexta-feira, 18 de maio e está no ar o Conexão TV Unicinos. No Dia Internacional dos Museus, a gente fala sobre a importância desses espaços para a preservação da história e para a construção do futuro. E aqui no estúdio vamos tratar sobre este assunto e também estaremos na internet contando com a sua contribuição e trocando uma ideia com os espectadores pelas redes sociais, e-mail e pelo nosso site. Tem ainda as dicas culturais com Jéssica Berger e você também confere a previsão do tempo para este sábado. O Conexão TV Unicinos está no ar. Hoje, 18 de maio, é Dia Internacional dos Museus. A data foi aprovada pela Assembleia Geral do Conselho Internacional de Museus, o ICOM, em 1977. O objetivo foi chamar a atenção das pessoas para a importância dos museus para o intercâmbio cultural e o desenvolvimento de cooperação entre os povos. Chico? É isso mesmo, Vanessa. Sem dúvida, os museus são fundamentais para a preservação histórica e também como fontes de conhecimento sobre a evolução da sociedade. E eles podem guardar a história de países, estados e cidades, como o Museu Visconde, aqui de São Leopoldo. Setembro de 1959. 14 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo ainda estava se adaptando à nova realidade. No Brasil, mais especificamente em São Leopoldo, era inaugurado o primeiro museu histórico em homenagem à cultura alemã na América Latina. Foi um período pós-guerra, um período assim de resgate, de revalorização daqueles elementos étnicos ligados à imigração alemã, que haviam sido meio que combatidos, enfim, em função da Segunda Guerra Mundial. Por ter sido a primeira cidade a receber esses imigrantes, São Leopoldo ganhou, além do título de berço da colonização alemã, a responsabilidade de abrigar este acervo. Este museu, ele é a síntese da história do Vale do Rio dos Sinos, para não dizer, de uma forma mais ampla, de uma boa parte do nosso estado. A comunidade teve uma boa recepção à ideia de criação do museu, justamente para tentar resgatar o que foi combatido até então, de forma equivocada. Confundiu-se ser descendente de imigrantes alemães, ter a ascendência de imigrantes alemães com o nazismo naquele período da Alemanha. São mais de 30 mil objetos, 14 mil livros, 360 tipos de periódicos. São fotos, certidões de nascimento, partituras musicais, carros, estátuas e materiais de trabalho que contam a história do Vale dos Sinos. Apesar da criação e do reconhecimento como Museu da História Alemã, aqui nós também encontramos registros de outras etnias, como italiana, indígena e, mais recentemente, a história da escravatura gaúcha, contada através dessas peças. O museu ele acaba sendo uma espécie de depositário dessa memória, desse elemento assim, que faz com que as pessoas possam conhecer o seu passado, e num mundo cada vez mais globalizado, onde cada vez mais há uma fusão em termos de diversidade cultural. Então é muito importante que o museu acabe meio que sendo uma espécie de nicho de preservação desses valores. E é para ajudar a preservar esse patrimônio que Gunter trabalha. O aposentado presta serviço voluntário no museu, onde cataloga e restaura os livros que chegam. Tudo isso para ajudar a contar a história da região. Que todo país que não conhece o seu passado não tem futuro. Então aqui nós colecionamos o passado para que jovens, estudantes, historiadores consigam ter uma base aqui para ver o que era o passado. Esse é um espaço interessante que oferece, sem dúvida, muitas descobertas. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3592-4557 ou no site museuhistoricosl.com.br. É uma questão a se pensar a relação entre a cultura dos museus e a modernidade. De que maneira os museus estão se adaptando aos tempos atuais? De que forma estão conseguindo preservar o patrimônio em meio à quantidade de informações compartilhadas nos dias de hoje, Vanessa?
Chico, são questões bem importantes para a gente abordar, na verdade, e é para falarmos sobre este assunto que nós recebemos Heloísa Capovilla, professora do programa de pós-graduação de História aqui da Unicinos. A gente também recebe a Alice Benvenuti, mestre em História, crítica de arte, diretora do Museu do Trem aqui de São Leopoldo, e também com a gente a Isabel Arendt, que é historiadora e assistente de pesquisa do Memorial Jesuíta aqui da Universidade. Professora Capovilla, quero começar com a senhora. Já houve época que os museus eles eram restritos a um grupo de pessoas, né? Como é que se deu essa evolução, então, para que todos pudessem ter esse acesso? Pois é, eu queria cumprimentá-los pela oportunidade da gente poder abordar o assunto, né? Porque hoje é o dia dos museus, né? Então, 18 de maio é o dia dos museus e 10ª semana dos museus, né, Alice? E nós podermos falar, então, de um tempo em que os museus eram restritos às elites. Só frequentavam os museus, e os museus eram, na sua maioria, museus de arte, ou quase que gabinete de curiosidade, século XVIII, século XVII. Acho que a Renascença, de alguma forma, marca esta evolução. Mas a Revolução Francesa, como sempre, né, marcou também um outro momento, que foi exatamente essa abertura e vamos guardar para mostrar como era este tempo, mas vamos socializar estas peças, estas riquezas que são tesouros que são do cidadão e não mais de um grupo de cidadãos. Né? Então, esta mudança vem a partir da Revolução Francesa, mas eu te diria que o século XX é que vai realmente, nós pensarmos em Brasil, trazer para a cena muito mais as questões da abertura dos museus. Né? Isso é muito contemporâneo, este abrir os museus para a cidadania. E para aquilo que eles contêm de mais importante, que é o ensino da história também, né? A possibilidade não só da fruição, mas também do aprendizado. Tá legal. Alice, a senhora é diretora do Museu do Trem aqui de São Leopoldo, né, que a gente já acompanha o trabalho aí há tanto tempo aqui através da TV Unicinos. Como é que a senhora vê a relação do museu hoje com os dias atuais? Bom, é um prazer, né, a gente estar aqui nesse grupo para debater essa questão, né, porque, na verdade, a reportagem ela pode abordar uma reflexão, que bom, né? Mas hoje no Museu do Trem a gente tem a oportunidade de experimentar o que a gente acredita, né? Que é no momento em que o museu ele tem o desejo e ele ele é um museu contemporâneo na sua essência, porque ele existe no agora, né? Como que ele se relaciona com a comunidade? Porque o acervo que a gente salvaguarda, na verdade, ele só existe em função de alguém, ou de nós mesmos, ou de um sujeito, né? Então, é no contato com as pessoas que a história ela é estabelecida, porque senão ela fica esquecida, fica adormecida. Então, a gente tem feito umas atividades dentro de um programa de ação educativa que isso é bastante complexo, essa compreensão, mas a gente pode exemplificar com ações bem simples, como abrir o museu num horário mais estendido. Né? Isso é contato com a comunidade, isso é disponibilidade, isso é dizer se vocês são bem-vindos. Né? Porque um horário restrito está relacionado ao que a professora Capovilla falou, que é aos poucos, ou seja, aquele que tem um tempo livre naquele determinado horário, não trabalha, enfim. A gente está até conferindo algumas imagens do Museu do Trem, que oferece, claro, muitas riquezas, e é importante realmente esse contato com a comunidade que sempre acontece realmente, né, Alice? Agora eu quero saber da Isabel, qual que é o desafio, Isabel, nos dias de hoje, em relação à preservação dos museus, para que eles se perpetuem realmente, que as pessoas façam uso desse espaço, se apropriem desse espaço? É um grande prazer estar aqui nessa mesa, né? E eu, de fato, essa questão de preservação, nós temos grande preocupação dentro do Memorial Jesuíta sobre esse aspecto, mas também de dar acesso. Né? Então, às vezes, a gente lida com duas questões que quase são contraditórias. Né? Você precisa preservar esses originais, por exemplo, um incunábulo que tem mais de 500 anos, né? Um livro com mais de 500 anos de idade, mas você quer dar acesso, quer que as pessoas vejam, que possam
olhar para ele, né, para uma obra que tem tanta idade, né, está bem preservada. Então às vezes até uma luta para a gente, né, de cuidar desses originais, mas também dar acesso a eles. Então a questão no nosso tempo nós temos recursos mais amplos agora de digitalização, né, de diversas formas das quais nós temos que nos valer para dar acesso a mais pessoas ainda, né? Então, uma perguntinha rápida para a Alice, antes da gente fechar o bloco. No Museu do Trem, vocês percebem o interesse das pessoas crescente em relação aos museus? Como é que está essa relação hoje da comunidade aqui, por exemplo, em São Leopoldo, da região? Eu acredito que sim, porque as pessoas nos abordam, inclusive, com a pergunta de que se a gente pode entrar. Ou seja, elas estão se aproximando, porque se essa pessoa antes estava acomodada, com medo de chegar, ela já está chegando e já está, né, está sendo informada de que sim, ela pode entrar, ela não paga, o museu é público, né, alguns são públicos, este é público no caso, então se ele é público, cabe a nós preservá-lo como comunidade, né, como cidadão, então... E elas as pessoas enxergam como sendo o museu sendo delas se apropriando também. Realmente do elas espaço, estão se apropriando melhor, do espaço. Inclusive, nós temos diferentes tipos de pessoas que têm uma paixão pela ferrovia, né? Então, nós temos os ferroviários, nós temos os colecionadores, nós temos os filhos de ferroviários, nós temos quem está dentro do ferromodelismo. São diferentes interesses. Ontem mesmo, tem um senhor que nos visita toda semana, que ele está cuidando de roseiras no museu, porque ele tem uma grande paixão pelo museu. Então, ele faz daquele lugar também um espaço onde ele se acolhe e nós acolhemos a comunidade. É uma segunda casa para ele. Então, ele nos ajuda a olhar para o museu de uma outra maneira. Não estamos se relacionando imediatamente com o acervo, mas estamos sim pensando nesse espaço museológico. Ah, que bacana. Daqui a pouquinho, então, a gente continua aqui depois do intervalo, esse bate-papo aqui com as meninas sobre o Dia Internacional dos Museus. Então tá, logo após o intervalo a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E... só um momentinho. A gente vai aproveitar aqui para chamar para o e-mail conexãotv@unicinos.br ou também as redes sociais facebook.com/tvunicinos e @tvunicinos no Twitter. Já voltamos.